Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é o Reino Magnífico. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, queremos lhe presentear com este brinde gratuito, a revista Uma Cidade Colossal no Espaço. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link cidade.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos. Esta noite vamos estudar um assunto encontrado nas profecias da Bíblia. Se trata do Reino dos Céus. Nesta noite falaremos mais especificamente do Reino Magnífico. E é baseado numa história que você encontra em sua Bíblia, na experiência do famoso rei Salomão. Quando você olha para a história de Israel, vê que eles tiveram altos e baixos. Mas se escolhesse um momento da história em que Israel atingiu a sua maior glória, foi durante o tempo do rei Salomão, especialmente durante a visita da rainha de Sabá, porque nos mostra qual era o objetivo de Deus para o seu povo. Quero que sejam uma nação de reis e sacerdotes. Quero que todos vão até vocês e aprendam sobre mim. O templo tinha acabado de ser construído, tudo estava novo. Salomão acabara de construir sua casa. Havia grande riqueza e prosperidade, eles tinham paz em toda a fronteira. E, durante esse tempo, a rainha de Sabá ouviu falar de Salomão. Ela veio de um país muito rico, em algum lugar ali na Arábia Saudita, junto a uma grande caravana de animais, presentes e tesouros para Salomão. E tudo o que ela pediu foi: quero fazer perguntas. Pois o mais importante para ela era a verdade e a sabedoria. Ela simplesmente queria descobrir quem era o Deus que Salomão adorava. Você já ouviu aquela expressão, tive uma experiência de tirar o fôlego? Isso vem da rainha de Sabá. Após ver a casa de Salomão, o templo de Deus e a aparência de seus servos, suas vestes, a riqueza do reino e suas respostas, a Bíblia diz que não havia mais espírito nela. E nós vimos o significado dessa palavra. Quer dizer que ela ficou sem fôlego. É o que significa a palavra espírito. Ela ficou sem fôlego. E ela disse: certamente nem metade me foi contada sobre a sua sabedoria e sua grandeza. Assim, nessa história, temos uma espécie de alegoria do reino glorioso e magnífico que Deus está preparando para nós. Quero que, na lição desta noite, usem um pouco de fé. A partir de agora, pensem alto. A Bíblia tem muito a dizer sobre o céu. Ele é muito real. Vamos analisar alguns versículos. Pergunta número 1. O que Jesus prometeu ao seu povo? O que ele prometeu? Vamos ver em João 14, versículo 2. Ele disse: na casa de meu pai, leiam comigo, há muitas mansões. Eu vou preparar-vos um lugar. E ele disse: se eu for e preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Em Hebreus 11, versículo 16, a Bíblia diz: porquanto lhes preparou uma cidade. Uma cidade. Bom, quando penso em cidades, geralmente não me vem à mente coisas boas, não é? Sabe, o ser humano tem problemas com o pecado e o egoísmo. E onde quer que haja concentração de gente, haverá concentração de problemas. Onde há problemas com facções? Nem tanto no interior, mas nas cidades, onde há concentração de pessoas. E as cidades do céu serão diferentes, porque não há problema do pecado, não há egoísmo. Ao invés de serem uma concentração de gente egoísta, será uma concentração de pessoas amorosas. Vai ser ótimo lá. Então eu tive que rever a minha forma de pensar sobre cidades quando li que Deus prepara uma para nós.
pois eu não pensava muito desse jeito antigamente. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aqui está uma foto da antiga Jerusalém. E, sabe, é provavelmente a cidade que mais viu guerras e já foi destruída e reconstruída mais do que qualquer outra cidade deste mundo. Ainda assim, se chama Cidade da Paz. É o que significa Jerusalém. Jeru, cidade, Shalom, paz. Jeru, Shalom, cidade da paz. A primeira menção na Bíblia refere-se a um rei. O primeiro rei de Jerusalém não foi Davi, nem Saul, nem Salomão, mas um homem chamado Melquisedeque, que, segundo o Novo Testamento, é uma figura de Cristo. Ele era um rei justo. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. Jesus é o nosso rei da justiça. Ele era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o nosso rei e o nosso sacerdote. E ele nos traz pão e vinho, assim como a ceia. E Melquisedeque era rei de um lugar chamado Salém, que significa paz. Talvez houvesse paz naquela época. Mas assim que começaram a construir a cidade, começaram as guerras. Hoje a antiga Jerusalém é cheia de buracos de balas nos prédios, que nem sequer foram tapados. Há vários sinais de guerras travadas ali. Mas não é a antiga Jerusalém que vai descer do céu. E algumas pessoas dizem: "Ah, Doug, como você pode levar isso a sério? Essas histórias sobre paraíso, isso tudo é apenas ilusão. Vocês, cristãos, apoiam sua fraqueza nessas historinhas." Mas essas mesmas pessoas não têm problema nenhum em acreditar que o homem pode construir uma cidade no espaço. Não é estranho? Alguém ainda duvida que poderíamos colocar pelo menos uma pequena cidade no espaço? Não é isso que temos feito com a estação espacial? Então, todos riem do paraíso. Mas Deus leva isso muito a sério. Deus não hesita quando fala sobre o céu, porque é verdade. E quando Deus diz: "Vou trazer essa cidade do céu, suas moradas eternas." Vejam, alguns assistem Jornada nas Estrelas e chegam até a acreditar naquilo. Mas se Deus disse, aí não. Não, Deus não pode fazer isso. Hollywood consegue, mas não Deus. Mas eu acho que ele pode. O que mais sabemos sobre Cidade Santa? Vamos agora analisar uma série de detalhes que revelam mais sobre o que vai acontecer lá. Apocalipse 21, versículos 10 e 12. Está escrito: "A Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e que tinha o quê? O que está escrito aí? Uma alta muralha com 12 portas." O número 12, matematicamente, é um número perfeito para a construção. Por que temos um pé com 12 polegadas? Porque é um dos números mais facilmente divisíveis. 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6. E Deus, ao construir a cidade, usou uma aritmética perfeita. E 12 representa a igreja. Quer ver um exemplo? Quantas tribos tinha Israel? 12. Quantos apóstolos? 12. E a Bíblia nos diz que a Nova Jerusalém terá 12 fundamentos e 12 portões. E sabe o que dizem os portões? Já ouviu a expressão portais de pérola? Não significa que serão perolados. Não, a Bíblia diz que cada portal é uma pérola. Com relação às dimensões, um lado da muralha tem 600 km de comprimento. E a espessura do muro é de aproximadamente uns 60 metros. Mas não sabemos o quão alto é. Há um versículo que diz que o comprimento, a largura e a altura são iguais. Um dos portões teria que ser bem grande. Seria uma pérola enorme. Ah, mas pastor, eu não consigo imaginar isso. Não se preocupe, a Bíblia diz que ninguém consegue imaginar o que Deus prepara para aqueles que o amam. Então é natural que você não consiga imaginar muito do que falaremos hoje. É exatamente o que Jesus nos disse, não dá para imaginar. Agora, imagine só o tamanho das ostras dessas pérolas. Não é mesmo? Pois é. Veja o que diz Apocalipse 21, 21. A praça da cidade, as ruas, é de ouro puro. Bom, eu já ouvi dizer que se pudéssemos tornar o ouro absolutamente puro, a cor dele seria transparente. O que dá cor ao ouro são os diferentes graus de impureza. 14 quilates é o máximo de pureza que conseguimos obter. Você sabe, existe ouro de 22 quilates e vários outros tipos. Mas o ouro que João descreve aqui é transparente. É a forma mais pura de ouro que pode existir. O que diz a Bíblia sobre o abastecimento de água e de alimentos da cidade? Eu gosto muito de falar dessas coisas. É dito em Apocalipse 22, 1.
Então me mostrou o quê? O rio da água da vida. Toda vida precisa de água. Animal, planta, fungo, inseto, seja o que for, sem água não há vida. Bactérias não vivem sem água. Então, neste mundo, a fonte de toda vida será a água. Jesus disse, eu sou a água da vida. E primeiro precisamos aceitar isso em nossas vidas. Mas é do trono de Deus que fluirá esse rio. Veja, eu já vi o rio Nilo, já vi o Amazonas, o Mississippi, os principais, maiores rios do mundo. E você sabe que a foz do Amazonas é bastante larga onde deságua no Oceano Atlântico. Mas qual será o tamanho deste rio? Estamos falando de um rio que irrigará todo o planeta. É o rio principal que fornece água ao planeta. Então é enorme. Será simplesmente um rio gigantesco. Além disso, segundo Apocalipse 22:2, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esta é uma árvore da qual todas as pessoas vivas no planeta precisam se alimentar. Todos os salvos comerão dela. Mas eu acho que os galhos se tocam não apenas acima, mas também abaixo do rio. Acho que as raízes se tocam e o rio passa por cima, já que é uma árvore dos dois lados do rio. E em todas as traduções é dito a mesma coisa. Uma árvore dos dois lados do rio. E o rio atravessa a região. É simplesmente um organismo gigantesco. E todos nós nos reuniremos ali. Suas folhas são para as curas dos povos. Mas será que as pessoas vão ficar doentes no céu e precisarão do remédio das folhas? Não, ali não há doença. Não diz que as folhas servirão para curar enfermidades, mas diz que elas servirão para a cura das nações. Neste mundo estamos todos divididos por divisões políticas, culturais, linguísticas, mas quando nos reunirmos como uma só família sob as folhas brilhantes da árvore, todas as divisões e distinções serão curadas ali. Lá será criada uma unidade perfeita, porque nos reuniremos ali embaixo. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito. A revista Uma Cidade Colossal no Espaço. Você só tem que acessar o link cidade.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Até que ponto a vida no céu será diferente da vida da terra? Muito bem, agora veremos coisas bem interessantes. Vamos dar uma olhada na primeira resposta. Primeiramente, se abrirão os olhos dos cegos. Não será maravilhoso? Algumas pessoas nunca enxergaram, mas lá todos terão visão perfeita. Enxergaremos como águias. Tudo o que você tem nesta vida será maximizado no céu. Todos os seus sentidos serão aguçados. Na verdade, serão aprimorados. Lá no céu, os cegos terão a melhor visão que poderiam ter. Surdos aqui na terra, lá terão seus ouvidos completamente desobstruídos. E em Isaías 35, versículo 6, diz assim: os coxos saltarão como cervos. Então, não é só dar uma caminhadinha. Você se lembra de quando Pedro e João curaram um paralítico? Lá em frente a um portão em Atos 3, diz que o homem foi ao templo pulando, saltando e louvando a Deus. Um aleijado pulando. Ele estava muito feliz. Então todos os nossos sentidos serão aguçados. E também diz que a língua dos mudos irão cantar com belas vozes. Finalmente eu terei uma voz boa, mal posso esperar. Mais um ponto, que está em Isaías 65, 25. Lá no céu, amigos, haverá animais. Antes do dilúvio, havia muito mais espécies de animais. E na nova terra, os animais de lá não se atacarão. Não? Quer ouvir um fato incrível? Por acaso você já ouviu falar do Mágico de Oz, que fala de leões, tigres e ursos? Bem, nessa foto eles estão muito bem juntos. Um urso, um leão e um tigre.
Estes daí foram resgatados de um traficante de drogas em Atlanta, que os manteve juntos desde filhotes em seu porão. Foram resgatados e adotados por um parque de animais na Geórgia, porque estavam tão acostumados a estarem juntos que os colocaram no mesmo ambiente e eles se dão muito bem. Mas o que aconteceria se esses animais se reunissem no ambiente selvagem? Estes são uma exceção porque se dão bem. É por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo... E esse é o próximo ponto. É no capítulo 11, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e um pequenino os guiará. Você consegue imaginar uma criancinha guiando um lobo? E é dito que o leão comerá palha como boi. Quantos de vocês já leram aquele livro A Pequena Tyke? Por acaso alguém já leu A Pequena Tyke? Uma certa família adotou uma filhote de leão. Na verdade, a mãe estava matando seus filhotes, então essa filhotinha foi resgatada e a deram a uma família do West Falls, no norte da Carolina. E eles a adotaram. E tentaram começar a dar carne para ela, mas ela não queria comer carne. O que ela gostava era de grãos. Essa leoa não queria comer carne. Ela brincava com os cordeiros, os animais da família, e nunca mordia qualquer coisa na fazenda. Em toda a sua vida, mesmo como uma leoa adulta, jamais comeu sangue ou carne. Era uma leoa vegetariana. Quantos de vocês já ouviram essa história? Pode pesquisar. A Pequena Tyke. Mais um ponto. É dito que o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Sabe, os lugares mais desolados do planeta hoje, no futuro, se tornarão em um belíssimo jardim. A Terra hoje tem lugares totalmente arrasados. Não é o paraíso. Esses lugares no futuro serão infinitamente mais bonitos. Os desertos serão maravilhosos. Mas mesmo as cores que vemos hoje não são nada perto das cores que enxergaremos quando estivermos lá. Se pudéssemos enxergar o futuro, a glória desse lugar seria tão espetacular que nós não conseguiríamos suportar. Imagine só experimentar a comida do céu com um paladar infinitamente aprimorado. Seja qual for o seu sentido, multiplique em 100 vezes. Tudo hoje é monótono, perto do que será aquele lugar. Tudo será aprimorado e será assim para sempre. Mais um ponto, vamos lá. Isaías 33, verso 24. E os habitantes não dirão, estou doente. Ninguém vai ficar doente lá. Não é maravilhoso? Não tem que se preocupar com o plano de saúde ou seguro de vida lá no céu. Mais um ponto. Apocalipse 21, verso 4. Lá a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, pois as coisas antigas já passaram. O que você conquistar lá durará para sempre. Você nunca terá medo de perdê-lo. Ainda assim, as pessoas são relutantes em entregar seu coração a Jesus para que possam estar com Ele neste lugar. Mais um ponto. Que tipo de corpos os santos terão? Será que seremos espíritos sem corpo? Filipenses 3, versículos 20 e 21. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Veja só, meus amigos, Jesus vai nos dar um novo corpo glorioso. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo? Se lembram? Ele saiu do túmulo, apareceu aos discípulos, e ali no cenáculo disse, em Lucas 24:39, Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou um fantasma, e comeu diante deles para provar isso. Que tipo de corpos teremos? Corpos reais, mas com 4 dimensões. Atualmente só enxergamos 3. Depois da queda de Adão e Eva, já não conseguimos mais ver a dimensão espiritual. Isso será restaurado e teremos esses corpos eternos glorificados. Falaremos com anjos, veremos a Deus. Neste momento estaremos em sintonia com o mundo espiritual, com os anjos bons, naturalmente. Que outras promessas encorajadoras encontramos na Palavra de Deus sobre esse magnífico reino? Está em Atos 3, versículos 20 e 21. E que envie ele o Cristo,
que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Isso significa que tudo será restaurado. Agora, eu tenho uma pergunta. Quantos de vocês querem estar nesse reino e seguir Jesus até lá? Se quer estar com ele lá, primeiro tem que estar com ele aqui. Certo? Aqueles que vivem com ele aqui, viverão com ele lá no céu. Não deixe para se tornar um cristão após o final do tempo de graça. Deus te chama agora. Será que as lembranças tristes e dolorosas dessa vida perturbarão as pessoas no céu? A resposta está em Isaías 65, verso 17. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso é muito interessante. Não sei quanto a vocês, mas agora mesmo eu consigo me lembrar de coisas que fiz que me arrepiam a espinha. Como fui capaz de fazer aquilo? Quantas coisas dolorosas passamos que gostaríamos de esquecer? Alguns sofreram violência ou tipo de coisa que são realmente traumatizadoras. Muitos têm lembranças horríveis do passado. Mas Deus promete te curar. Toda a beleza, a glória, o esplendor, a maravilha, os prazeres, a presença celestial irá eclipsar e dissipar essas lembranças dolorosas. E lá você desfrutará de paz para sempre. Mas que outras promessas empolgantes Deus nos dá acerca do seu reino vindouro? Há várias coisas que temos que analisar aqui. Primeira, em Isaías 35, verso 10. E os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com canções e eterna alegria. Eterna alegria! Deus é um Pai celestial amoroso e a Bíblia diz que Ele não negará nenhum bem àqueles que andam retamente segundo sua vontade. Deus não irá esconder nada de bom de você. À sua direita estão os prazeres eternos, mas para tal precisamos fazer do jeito dele. Aliás, o próximo verso é o verso favorito da minha esposa. É Salmos 16, verso 11. À tua mão direita há prazeres para sempre. O prazer não é ruim. Deus criou o prazer, criou os nossos sentidos, quer que gostemos da comida. Porém, no mundo corrompido no qual vivemos, achamos que temos que priorizar os prazeres físicos egoístas para depois sofrermos ressaca o dia todo. Mas o ponto, Zacarias 8, 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Bom, algumas de nossas cidades são bastante assustadoras. Muitos pais hoje não podem nem deixar os filhos brincar na rua. Mas no céu, não haverá nada a temer. Diremos às crianças, vão brincar. Vão brincar nas ruas de ouro. Afinal, não terá nada para se temer. Ninguém vai machucá-los. Próximo ponto. Isaías 40, 31. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Subirão com asas como águias. Será que voaremos? Eu acho que sim. Você já ouviu aquela música Rock of Ages? Voarei para mundos desconhecidos? Diz a letra dessa música. Mas eu acredito que, assim como diz a música, nós conseguiremos voar. Bom, qual é a maior recompensa do novo reino de Deus? E esta é a parte mais linda. Apocalipse 21, verso 3. O mesmo Deus estará com eles. Queridos, não será incrível? A Bíblia diz que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne adorará diante dele. Poderemos adorar a Deus. Ele será o pregador e ninguém vai cair no sono durante o sermão. E constataremos que tudo o que ele diz é verdadeiro. Então nós veremos Deus. O que excluirá as pessoas de entrarem no reino celeste de Deus? É aí que a coisa fica séria. Apocalipse 21, verso 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine, ou seja, absolutamente nada de impuro entrará lá. Absolutamente nada pecaminoso entrará ali. A Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu por causa do seu pecado. Deus está no céu, lá é um lugar puro. Precisamos ser purificados agora e nos prepararmos, por meio do sangue de Cristo, para viver nesse reino. Então, não podemos esperar até que Jesus venha para que nos transforme. Agora é o momento de nos tornarmos novas criaturas. A Bíblia diz que hoje é o dia. Deus quer te dar um novo coração. Quando você se converte, as coisas velhas ficam para trás. É um novo nascimento.
temos que nascer de novo agora. Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Este é um jeito bíblico de dizer aquele que vencer. Além disso, o livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, repete o tempo todo aquele que vencer. Mas vencer o quê? Todos nós somos prisioneiros dos nossos pecados e, pelo poder de Cristo, podemos ser transformados e sermos novas pessoas. É possível. Tudo pode acontecer com oração. Passe tempo com Cristo. Fixe seu olhar nele. Pense sobre o céu e tudo começa a mudar dentro de você. O que Jesus disse ser a fórmula do sucesso para esta vida e a futura. Mateus 6,33. Foi aí que começamos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salomão amava o Senhor e orou, dá-me sabedoria. Ele pediu pelo reino de Deus, orou pela justiça dele. E por que você pediu primeiro isto? Vou te dar todo o restante. Te darei sabedoria, vida longa, prosperidade, mas busque o meu reino em primeiro lugar. E ainda é assim hoje. Se você buscá-lo, conhecê-lo e divulgá-lo, se viver para ele e pelos outros for a sua prioridade, então ele te oferece esse reino magnífico. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista Uma Cidade Colossal no Espaço. Você só tem que acessar o link cidade.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus quem está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.